Hoje, vamos abordar um tema que está movimentando os debates diplomáticos, militares e sociais na América Latina: as crescentes tensões entre Estados Unidos e Venezuela e a possibilidade de uma intervenção militar americana no país vizinho. Mais do que nunca, surge a pergunta: se os Luluzewa invadirem a Venezuela, enfrentarão um Vietnã amazônico? E afinal, o Brasil poderia ou deveria ajudar a Venezuela em meio a essa crise? Vamos começar entendendo o cenário atual. Em agosto de 2025, a Venezuela intensificou seus esforços diplomáticos para buscar apoio internacional diante das ameaças dos Estados Unidos. O chanceler venezuelano, Iván Gil, entrou em contato com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, solicitando uma manifestação pública de solidariedade do Brasil. O motivo da preocupação venezuelana é claro: a presença de submarinos nucleares americanos no Caribe, uma demonstração de força raramente vista na região, elevou o clima de tensão a patamares inéditos. Do outro lado da fronteira, o Brasil, potência regional e vizinho imediato da Venezuela, encontra-se diante de um dilema delicado. O governo brasileiro, por meio de seu assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, expressou preocupação com a movimentação de navios norte-americanos e reforçou a importância do princípio da não intervenção, pilar da política externa brasileira. O Brasil, historicamente, tem mantido uma postura cautelosa em relação a conflitos no continente, priorizando o diálogo, a diplomacia e a busca pela resolução pacífica das disputas. Ao mesmo tempo, movimentos sociais e sindicatos brasileiros têm pressionado o governo a se posicionar de forma mais contundente contra as ameaças dos Luluzewa à Venezuela. Em agosto de 2025, nada menos que 39 organizações, entre elas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e a União Nacional dos Estudantes, UNE, protocolaram um pedido para que o Brasil manifeste apoio explícito à Venezuela. Mas por que tantos analistas têm comparado a situação venezuelana com a Guerra do Vietnã? A ideia do Vietnã amazônico parte da suposição de que a geografia desafiadora da região, composta por florestas densas, rios caudalosos e relevo acidentado, poderia dificultar significativamente uma incursão militar americana, tal como aconteceu no Sudeste Asiático durante a década de 1960 e início de 1970. Naquela época, os Estados Unidos enfrentaram uma guerra de guerrilha prolongada e sangrenta contra forças locais motivadas, conhecedoras do terreno e apoiadas por parte da população, resultando em um conflito considerado um dos momentos mais traumáticos da história militar americana. No entanto, é fundamental entender que o mundo mudou profundamente desde então. A tecnologia evoluiu de modo acelerado nas últimas décadas, transformando não apenas a forma como os conflitos são travados, mas também as capacidades de defesa e ataque das forças envolvidas. Os sistemas de vigilância avançados, os drones de reconhecimento e ataque, os satélites de comunicação e armamentos de precisão alteraram radicalmente as dinâmicas de combate. O que antes era um ambiente favorável à guerra de guerrilha, como florestas densas e regiões de difícil acesso, hoje pode ser monitorado em tempo real, dificultando os movimentos das forças irregulares e diminuindo as vantagens oferecidas pelo terreno. Além disso, o poder de fogo dos Estados Unidos, com sua capacidade de projetar força global por meio de porta-aviões, submarinos nucleares e mísseis de longo alcance, é incomparavelmente superior ao que era durante a Guerra do Vietnã. A presença de submarinos nucleares americanos no Caribe, destacada recentemente pelo governo venezuelano, representa uma ameaça sem precedentes e evidencia o grau de preparação das forças dos Cruzados para qualquer eventualidade. Em outras palavras, a analogia com o Vietnã é interessante do ponto de vista simbólico, mas perde força quando analisada à luz das capacidades tecnológicas e militares atuais. No entanto, não se pode desprezar os desafios de uma intervenção militar em território estrangeiro, sobretudo em uma região de características tão peculiares quanto a Amazônia venezuelana. A possibilidade de uma resistência local, o envolvimento de grupos armados e o impacto sobre a população civil continuam sendo fatores que podem transformar qualquer incursão em um conflito prolongado e complexo, com repercussões regionais e internacionais imprevisíveis. Diante desse cenário,
A pergunta que se impõe é: o Brasil poderia ajudar a Venezuela em caso de intervenção americana? E mais, o Brasil deveria se envolver correndo o risco de ampliar o conflito ou de comprometer seus próprios interesses nacionais? A resposta não é simples e demanda uma análise dos princípios, interesses e capacidades do Brasil. Historicamente, o Brasil tem evitado envolver-se diretamente em conflitos armados fora de seu território, especialmente no contexto latino-americano. O princípio da não intervenção, consagrado desde a década de 1930 e reforçado em diversos momentos da história diplomática brasileira, é considerado um dos pilares da política externa do país. Esse princípio visa proteger a soberania dos estados e evitar que interesses externos determinem os rumos das nações latino-americanas. A postura cautelosa do governo brasileiro, evidenciada nas últimas semanas, reforça essa tradição. O Brasil tem buscado atuar como mediador. O Brasil já tem muitos problemas internos e um apoio prejudicaria mais ainda. Mas na prática, quais opções o Brasil teria caso a situação evolua para uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela? Em primeiro lugar, é pouco provável que o Brasil venha a apoiar militarmente a Venezuela, seja por meio do envio de tropas ou de equipamentos bélicos. O país não possui alianças militares formais com a Venezuela e mantém uma política de distanciamento em relação a questões de segurança regional que envolvem grandes potências. Além disso, uma ação militar brasileira poderia colocar o país em rota de colisão direta com os Estados Unidos, comprometendo relações comerciais, diplomáticas e estratégicas de grande importância para a economia e a política externa brasileira. Por fim, cabe lembrar que o Brasil tem interesses estratégicos na estabilidade da região. Uma guerra na Venezuela teria repercussões diretas sobre a fronteira norte do Brasil, especialmente no estado de Roraima, que já enfrenta desafios relacionados ao fluxo migratório. O agravamento das tensões poderia afetar o comércio regional, a segurança das fronteiras e o próprio equilíbrio político da América do Sul. Por isso, o Brasil tem razões de sobra para buscar uma solução negociada, evitando qualquer envolvimento que possa comprometer sua segurança e seus interesses nacionais. Em resumo, embora a ideia de um Vietnã amazônico seja evocada por muitos como metáfora dos riscos de uma intervenção americana na Venezuela, a realidade do século XXI é marcada por profundas diferenças em relação ao passado. A evolução da tecnologia militar, a capacidade de monitoramento e ataque à distância e o contexto político internacional tornaram os conflitos mais complexos e menos previsíveis. Os Gaátua hoje enfrentariam desafios diferentes daqueles encontrados no Sudeste Asiático, mas ainda assim teriam que lidar com a resistência local e as dificuldades inerentes ao terreno. Quanto ao papel do Brasil, tudo indica que o país continuará apostando na diplomacia, na defesa da não intervenção e no apoio humanitário, evitando envolvimento militar direto. Em tempos de incerteza e instabilidade, o Brasil aposta em sua maior força: a capacidade de dialogar, mediar e buscar a paz em meio às tempestades geopolíticas que assolam a região. Se você acompanha a geopolítica mundial e quer entender os desdobramentos dos grandes conflitos internacionais, continue conosco. Aqui analisamos os fatos, contextualizamos as notícias e buscamos oferecer uma visão clara do que está em jogo para o Brasil, para a América Latina e para o mundo.